Olá, sejam bem-vindos ao canal Ouvido Atento. Se o conteúdo deste vídeo te ajudar em seus estudos ou na leitura da lei, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever e compartilhar. Nesse momento faremos a leitura da Lei nº 5.810 de 1994. Esta lei dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará. Ela sofreu alterações em 2021 pelas leis nº 9.230, 9.348 e 9.370. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Artigo 2º. Para os fins desta lei, inciso 1º, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 2º, cargo público é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Inciso 3º, categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Inciso 4º. Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Parágrafo único. Os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos do artigo 17 desta lei. Artigo 3º. É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Artigo 4º. Os cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos. Título 2. Do provimento, do exercício, da carreira e da vacância. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 5º. Os cargos públicos serão providos por, inciso 1º, nomeação. 2º, promoção. 3º, reintegração. 4º, transferência. 5º, reversão. 6º, aproveitamento. 7º, readaptação. 8º, recondução. Capítulo 2 da nomeação. Seção 1 das formas de nomeação. Artigo 6º. A nomeação será feita, inciso 1º, em caráter efetivo, quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Inciso 2º, em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração declarado em lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Artigo 7º. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas na área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Artigo 8º. O ato de provimento conterá necessariamente as seguintes indicações sob pena de nulidade e responsabilidade de quem der a posse. Inciso 1º. Modalidade de provimento e nome completo do interessado. Inciso 2º. Denominação de cargo e forma de nomeação. Inciso 3º. Fundamento legal. Seção 2 do concurso. Artigo 9º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 10º. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Parágrafo 1º. Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual e, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado. Parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso. Artigo 11º. A instrumentação e execução dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Estado de Administração, no âmbito do Poder Executivo e nos órgãos competentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 1º. O conteúdo programático para preenchimento de cargo técnico de nível superior poderá ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. Parágrafo 2º. O concurso público será realizado preferencialmente na sede do município ou na região onde o cargo será provido. Parágrafo 3º. Fica assegurada a fiscalização do concurso público em todas as suas fases pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos. Artigo 12º. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 10 pontos e, aos títulos, quando afins, serão atribuídos no máximo 5 pontos. Parágrafo único. As provas de título, quando constantes do edital, terão caráter meramente classificatório. Artigo 13º. O edital do concurso disciplinará os requisitos para a inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Artigo 14º. Na realização dos concursos, serão adotadas as seguintes normas gerais. Inciso 1º. Não se publicará edital na vigência do prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para a investidura, ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Inciso 2º. Poderão inscrever-se candidatos até 69 anos de idade. Inciso 3º. Os concursos terão a validade de até 2 anos, a contar da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por igual período. O inciso 3º do artigo 14º foi incluído pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Inciso 4º. Comprovação no ato da posse dos requisitos previstos no edital, incluído pela mesma lei. Inciso 5º. Participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores ou de Conselho Regional de Classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo, incluído pela mesma lei. Parágrafo 1º. Será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e, paralela e concomitante, lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. O parágrafo 1º do artigo 14º foi incluído pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Parágrafo 2º. Os candidatos com deficiência aprovados e incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamados da lista geral, até preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Este parágrafo foi incluído pela mesma lei. Parágrafo 3º. Equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, incluído pela mesma lei. O artigo 14º foi alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Artigo 15º. A administração proporcionará aos portadores de deficiência condições para a participação em concurso de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Seção 3. Da posse. Artigo 16º. Posse é o ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Artigo 17º. São requisitos cumulativos para a posse em cargo público, inciso 1º, ser brasileiro nos termos da Constituição. Inciso 2º, ter completado 18 anos. Terceiro, estar em pleno exercício dos direitos políticos. Quarto, ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Quinto, possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo. Sexto, declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal para fins de verificação do acúmulo de cargos. Este inciso foi alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Inciso 7º. A quitação com as obrigações eleitorais e militares. Inciso 8º. Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. Artigo 18º. A compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência de que trata o artigo 15, parágrafo único, será declarada por junta especial constituída por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Parágrafo único. Caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, perde o direito à nomeação. Parágrafo alterado pela mesma lei. Artigo 19º. São competentes para dar posse, inciso 1º, no Poder Executivo, alínea A, o governador, aos nomeados para cargo de direção ou assessoramento que lhes sejam diretamente subordinados. B. Os secretários de Estado e dirigentes de autarquias e fundações ou a quem seja delegada a competência aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive colegiados. Inciso 2º. No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público e nos Tribunais de Contas, conforme dispuser a legislação específica de cada poder ou órgão. Artigo 20º. O ato de posse será transcrito em livro especial, assinado pela autoridade competente e pelo servidor empossado. Parágrafo único. Em casos especiais, a critério da autoridade competente, a posse poderá ser tomada por procuração específica. Artigo 21º. A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram observados os requisitos legais para a investidura no cargo ou função. Artigo 22º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 1º. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais 15 dias e existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme juízo da administração. O parágrafo 1º do artigo 22º foi alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Parágrafo 2º. O prazo do servidor em férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito. Parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Artigo 22º-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.
O artigo 22º-A foi incluído pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Seção 4. Do exercício. Artigo 23º. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade do cargo. Artigo 24º. Compete ao titular do órgão, para onde for nomeado o servidor, dar-lhe o exercício. Artigo 25º. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias, contados, inciso 1º, da data da posse, no caso de nomeação, e 2º, da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. Parágrafo 1º. Os prazos poderão ser prorrogados por mais 15 dias, em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme juízo da administração. Parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 25º foi alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Artigo 26º. O servidor poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, mediante prévia autorização ou designação do titular do órgão em que servir. Artigo 27º. O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do serviço público, fora do Estado do Pará, com ônus para os cofres do Estado, deverá, sequentemente, prestar serviço por igual período ao Estado. Artigo 28º. O afastamento do servidor para participação em congressos e outros eventos culturais, esportivos, técnicos e científicos será estabelecido em regulamento. Artigo 29º. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo até sentença final transitada em julgado. Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o servidor perceberá 2/3 da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença se absolvido. Parágrafo 2º. Em caso de condenação criminal transitada em julgada, não determinante da demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 29º foram alterados pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Artigo 30. Ao servidor da administração direta, das autarquias e das fundações públicas ou dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, diplomado para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, aplica-se o disposto no título 3, capítulo 5, seção 7 desta lei. Artigo 31. O servidor no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, com ou sem ônus para o Estado do Pará, desde que observada a reciprocidade. Seção 5 do estágio probatório. Artigo 32. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: inciso 1º, assiduidade; 2º, disciplina; 3º, capacidade de iniciativa; 4º, produtividade; 5º, responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei,
ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5º deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, observado o devido processo legal. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores que já tenham entrado em exercício na data de publicação desta lei, que se sujeitam ao regime anterior. O parágrafo 3º do artigo 32 foi incluído pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007. Artigo 33. O término do estágio probatório importa no reconhecimento da estabilidade de ofício. Artigo 34. O servidor estável aprovado em outro concurso público fica sujeito a estágio probatório no novo cargo. Parágrafo único. Ficará dispensado do estágio probatório o servidor que tiver exercido o mesmo cargo público em que já tenha sido avaliado. O artigo 34 foi alterado pela Lei nº 7.071, de 24 de dezembro de 2007.